Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Diariamente eu transmito aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e outros endereços meus, você pode ver na descrição. A palavra de Deus. Foi uma missão que Deus me deu. Eu passei por momentos importantíssimos na minha vida, anos passados, em que houve a manifestação transcendental de Deus para mim. E ali eu recebi essa missão de transmitir a palavra de Deus para salvar o maior número de irmãos que eu puder. Fazer este trabalho de convencimento das pessoas. É uma missão, assim como o padre tem uma missão, o pastor também tem essa missão de tentar mudar a cabeça dos ateus, dos profanos, dos idólatras. Assim como muitos têm essa missão, eu fui incumbido sobrenaturalmente por Deus de fazer esse trabalho. Então vamos lá? Liturgia de 4 de novembro de 2022. É a liturgia de sexta-feira. Comemora-se o dia de São Carlos Borromeu, bispo e amigo dos pobres. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou até usando aqui. Cor branca. No rito da celebração, nós temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor firmou com ele uma aliança de paz, fazendo-o chefe do seu povo e sacerdote para sempre. Eclesiástico 45, versículo 30. Vamos rezar agora? Oração do dia. Ó Deus, conservai no nosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 17 ao 1 do capítulo 4. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 122, versículos do 1 ao 5. Refrão, versículo 1. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno trecho de João, primeira carta, versículo 5 do capítulo 2. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente, que guarda a sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, esse evangelho é meio controverso para muitas pessoas, por isso é bom ouvirmos, verificarmos melhor as reflexões. Vamos ver aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 se tem alguma luz para nós. Às vezes não traz muita luz, né? Alguns textos não trazem muita reflexão, muito esclarecimento. Isso que eu digo, tem texto que é meio dúbio. Aí o fiel fica mais confuso ainda. Vamos ver aqui. Um administrador desonesto que age com esperteza. Sua desonestidade está no fato de esbanjar os bens do patrão, atitude da injustiça, e não propriamente na redução das dívidas. Tratava-se de uma comissão que lhe cabia por direito e que ele poderia usar como bem entendia. O que se elogia em todo caso não é a desonestidade sempre abominável. O que se quer destacar é a sagacidade do administrador em vista de não ficar na rua quando fosse despedido. Jesus adverte que os maus, os filhos deste mundo, são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Uma parábola chocante, capaz de mexer com o brilho de todo cristão. Dado que somos filhos da luz, precisamos administrar o tempo e os bens deste mundo na justa medida conforme os valores do reino. Vamos ver agora uma liturgia mais estudada, mais bem produzida, que é a do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Presta contas, Lucas 16, versículos do 1º ao 8º. Esta parábola do administrador desonesto costuma escandalizar muita gente. De fato, uma leitura superficial parece dar a entender que o mestre faz elogios a um desonesto. Claro que não. A falta de ética do corrupto, para usar termos bem atuais, era e é
execrável. A falta de ética do corrupto era e é execrável. Mentira e falsidade jamais receberiam elogios do Mestre da verdade, Jesus Cristo. O que Jesus quer ensinar é bem outra coisa. Se os fiéis dedicassem por sua salvação e pela salvação dos outros o mesmo empenho e inteligência que os homens do mundo dedicam aos seus negócios escusos e duvidosos, pouca gente se perderia. Mas não é sobre isto que eu quero refletir hoje, diz Santini. Claro que devemos prestar contas de nossa vida ao seu término, mas não devemos cair na ilusão de que seremos capazes de acumular tantos méritos, a ponto de podermos apresentar a Deus uma leitura, aliás, uma fatura, e dele cobrar nosso direito ao céu. A salvação é sempre graça, grátis, dom. Antes, será com trajes de mendigo que nos apresentaremos ao Senhor. E disso que falo, um tema tipicamente teresiano de Santa Teresa, no soneto Balanço. Retificando que é um soneto, eu estou fazendo a leitura, mas o soneto é do Antônio Carlos Santini, hein? Só para não haver dúvida, porque eu que estou falando aqui, eu sou um repórter Paulo Maciel e leitor da Igreja Católica, né? Então o soneto é do Antônio Carlos Santini. Balanço. Quando chegar ao fim da minha vida, retificando mais uma vez, quando chegar ao fim a minha vida, toda cheia de curvas e de dobras, não conte, Senhor, as minhas obras, a ver se a recompensa é merecida. Minha justiça é logo corrompida, minhas boas ações apenas sobras. Eu fui um fariseu, minhas manobras são ruínas em pó, massa falida. Quando chegar ao fim destes meus dias, sei que terei as minhas mãos vazias e a túnica bem rota de um mendigo. E por saber que tudo logo passa, eu me abandono inteiro à tua graça, pois só o amor eu levarei comigo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe. Salmo 67, versículo 1. Agora vamos ao santo do dia. É importante passarmos a biografia do santo do dia, porque os santos são pessoas como nós, que passaram pela terra e seguiram à risca aquilo que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros, fazei o bem, creiam na vida eterna, tenham fé, esperança e amor, como disse o apóstolo São Paulo. São as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Os santos tiveram fé, tiveram esperança e amor. Santo do dia 4 de novembro. Eu fiz a pesquisa no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. São Carlos Borromeu é santo do dia 4 de novembro. Biografia. São Carlos Borromeu, de uma nobre família italiana, foi feito cardeal e arcebispo por seu tio, o Papa Pio IV, um dos santos mais importantes e mais queridos da Igreja. Poderia ser resumida em 2 palavras: dedicação e trabalho. Sua divisa trazia como lema uma única palavra: humildade. Não era simples curiosidade heráldica, era escolha consciente. Ele, nobre e riquíssimo, privava-se de tudo e vivia em contato com o povo para escutar-lhes as necessidades e as confidências. Definiram-no o pai dos pobres. Ele o foi no sentido pleno da palavra. Nasceu no castelo da família em Arona, próximo de Milão, em 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe era Margarida de Médicis, da mesma casa da nobreza de grande influência na sociedade e na igreja. Carlos era o 2º filho do casal e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Com vocação religiosa acentuada, penitente, piedoso e caridoso com os pobres,
levou a sério os estudos, diplomando-se em direito canônico aos 21 anos de idade. Um ano depois, fundou uma academia para estudos religiosos com total aprovação de Roma. Sobrinho de Pio IV, aos 24 anos já era sacerdote e bispo de Milão. Na sua breve trajetória, Carlos Borromeu deixou-se guiar apenas pela fé, atuando tanto na burocracia interna da igreja quanto na evangelização. Sentindo-se atraído pela vida contemplativa, pensou em renunciar à arquidiocese, mas seu amigo venerável Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, o dissuadiu dessa ideia, convencendo-o de que naquele século em que o alto clero tantas vezes dava mau exemplo, seria melhor que ele, altamente colocado na escala social e ademais sobrinho de um papa, desse o bom exemplo de vida santa como arcebispo. E foi o que fez. Prodigalizou seus bens na construção de hospitais, albergues, casas de formação para o clero, empenhando-se em levar à frente as reformas sugeridas pelo Concílio de Trento, do qual foi um dos principais atores. Movido por sincero espírito de reforma, trouxe rígida disciplina para o clero e religiosos, nunca se preocupando com as hostilidades que criava com os que não estavam dispostos a renunciar a certos privilégios que a tonsura garantia. Foi alvo de covardes atentados enquanto rezava na sua capela, mas saiu ileso, perdoando generosamente o autor do atentado. Chegou 1576 e com ele a peste. Milão foi duramente assolada e mais de 100 padres pagaram com a própria vida as lágrimas que enxugaram de casa em casa. Um dos mais ativos era Carlos Borromeu. Visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo sem limites nem precauções. Num trabalho incansável que lhe consumiu as energias, chegou a flagelar-se em procissões públicas pedindo perdão a Deus em nome do seu povo, até que um dia foi apanhado finalmente pela febre, que minou seu organismo lentamente. Morreu anos depois, dizendo-se feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder encontrar-se com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade, quando isso aconteceu no dia 4 de novembro de 1584, na sua sede episcopal na Itália. O Papa Paulo V canonizou-o em 1610 e designou a festa em homenagem à memória de São Carlos Borromeu para o dia de sua morte. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Um adendo. Em Colatina existe uma igreja dedicada a São Carlos Borromeu, na propriedade da família Binda, na zona rural de Itapina. Foi o que me disse o saudoso amigo, médico e ex-prefeito de Colatina, Dilo Binda. Eu já fui a essa igreja, na região de Casa Branca, em zona rural de Itapina. Mais uma vez, São Carlos Borromeu, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português, significa vinde, Senhor Jesus. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata. Então, os católicos Maranatá, evangélicos Maranata. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos e o significado é o mesmo. Será a parousia, o juízo final quando Jesus voltar, numa dimensão mística, espiritual. Não haverá mais esse tempo como conhecemos aqui, esse cronos, nem esse espaço. Será algo inenarrável. Não há ser humano que possa dizer, escrever exatamente como acontecerá a parousia, o juízo final. O que sabemos é que temos que nos arrepender, aceitar a Cristo para ganhar
a vida eterna com Deus, a vida junto de Deus para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados das palavras, atos, omissões, pensamento. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus.